Tio, todo convidado que vem aqui, posso chamar assim, tio? Pode. Todo Eu tô convidado. acostumado. É, né? Todo convidado que vem aqui, eu peço para ele se definir, falar um pouquinho quem é ele, para eu saber com quem eu tô conversando. E pro público também que não lhe conhece, passar a lhe conhecer. Quem é tio Igor? Então, tio Igor se chama Igor Pedersoli. Sou pedagogo, fui educador social em instituições na comunidade do Pina. E hoje eu exerço um papel de comunicação popular, onde a gente utiliza o Instagram para levar as realidades que existem na comunidade de Brasília Teimosa, no Pina, e agora chegando em outras comunidades. Legal. Eu vejo que você usa muito o humor com reivindicações que você faz para a comunidade. Quando é que surgiu essa ideia de usar o Instagram e ser diferente de tantos influencers que a gente tem aí? Qual foi o start dessa ideia? Então, a ideia é porque a gente, quando vai observar o quadro de influências, de blogueiros, a gente vai ver eles tudo sendo iguais, mostrando as marcas, mostrando as roupas, as melhores coisas que existem na face da Terra. E aí, Já deixei de seguir um monte aí já. pra te confessar, eu não sigo quase nenhum. Eu sigo poucos. Porque eu digo a todo mundo que eu influencio, não sou influente, ou não sou influenciável. Mas a ideia era justamente, já que a gente vive tanto numa comunidade, e a gente observa que os jovens estão tudo encantados com tudo isso, acaba esquecendo de viver o seu eu, a realidade, né, que existe na sua comunidade. Então aí a gente começou a trabalhar, não, vamos criar uma página em que vai ter alguns exemplos, como o Recife Ordinário, que é um exemplo muito grande pra gente. Sim. E vamos mesclar então de todos esses projetos que já existem, de outras páginas, de outras comunidades, para trazer uma diferença. Aí, não, vamos mostrar as realidades, né? Aquele negócio de gritar, de dizer, não, por que a comunidade não melhora? Não, por que não faz isso dessa forma? Não. Vamos usar um pouco da nossa alegria, da cultura, do cômico, para despertar. E aí vem da questão da história do Brasília Teimosa, que a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar. Conta novamente a história para o pessoal. Que a história do Brasília Teimosa, ela surge justamente da luta do povo para permanecer naquela terra. E aí, nessa luta que existe da história de construir barraco de dia, da polícia derrubar de noite, dos pescadores ir lá no Rio de Janeiro e garantir a posse da terra, de continuar lá na terra, aí surgem projetos culturais como o projeto Teimosinho, que vem justamente trazer o teatro para abordar as políticas públicas que faltam na comunidade, ou seja, para reivindicar ônibus, para reivindicar calçamento de rua, enfim. E aí, por isso também surge a página, né? A questão, não, vamos lutar com a União, porque a Brasília é nossa, Esse ninguém vai Teimosinho botar... é uma página também? Teimosinho era um projeto chamado, era um boneco, tipo um boneco de Olinda. Só que não era tão alto como de Olinda, porque naquela época não tinha condições de fazer uma estrutura daquela. Mas eles criaram um boneco chamado Teimosinho, que arremete a Teimosa, de Brasília Teimosa. E aí eles saíam pelas ruas, vamos lutar com a União, cantando músicas, marchinhas de carnaval, para despertar a comunidade a lutar, a ir para as ruas. Tanto é que se você for buscar no Google, ou em livros, você vai encontrar justamente esses movimentos do projeto Teimosinho, que era um grupo de teatro em luta para a comunidade, de projetos para a comunidade. Você falou que a Brasília Teimosa, só para contextualizar, Brasília Teimosa é um bairro na cidade de Recife, né? Isso. Você falou que esse bairro foi o primeiro bairro que resistiu aí à força policial. Então, Brasília Teimosa ela é tida como o bairro que trouxe a luta do povo, quer dizer, a questão da moradia, né? Porque antigamente as pessoas invadiam as comunidades, só que a polícia ia lá e elas não resistiam, elas eram expulsas, né? O governo expulsava. Mas Brasília Teimosa ela teve esse ponto positivo porque ela é uma comunidade conhecida por resistência. Ou seja, como eu disse a você, a história. A polícia ia de dia ou a polícia ia de noite, derrubava, mas os moradores construíam de dia. Isso perseverou por muitas noites. E aí essa luta de buscar, de permanecer, ela virou exemplo para todo o Brasil, né? É uma das comunidades exemplo da luta pela moradia. Interessante. Que permanece até hoje pela questão da especulação imobiliária, que ainda busca invadir aquele local. Hoje em dia a gente tem moradores que é assediado pela especulação, para estar ali. Então a gente ainda vai resistindo. Mas eu acredito que a gente não consegue por muitos mais anos por conta dessa falta de comunicação. Dessa falta de oportunidade dos jovens de hoje em dia, por exemplo,
observarem o que é que está faltando e observarem e saberem da história. Por isso que a página também ela traz um pouco da história do passado, para que todo mundo venha ter essa lembrança e comece a despertar o interesse em permanecer, em resistir, já que a gente teve um passado como exemplo.